É notório que a gente vive um tempo de transição. Desde o começo do ano passado nós ouvimos isso sobre uma passagem de bastão, sobre uma transição de gerações e é real. Para quem tem discernimento isso é real, a gente percebe isso. Mas talvez a gente se empolgou muito com algumas coisas acerca desse bastão e a gente se esqueceu de outras. Porque se nós recebemos esse bastão, isso significa que nós recebemos um legado incrível de quem veio antes de nós. Uau! Isso significa que nós recebemos um caminho feito por alguém que veio antes de nós, pavimentado por alguém que veio antes de nós, e isso é incrível. Uau! Mas isso não significa que nós não recebemos as responsabilidades que quem estava com esse bastão antes de nós tinha. Aqueles que estão entregando esse bastão para nós tinham uma vida de oração inquestionável. Nós precisamos receber esse bastão e ter no mínimo uma vida de oração. Aqueles que estão entregando esse bastão para nós tiveram uma vida de dores, de amor, de tribulações que não fizeram eles deixar de permanecer em Cristo. Então nós, ao receber esse bastão, nós precisamos ter consciência de que não dá para deixar Cristo. Nesse tempo, nesse ano, eu parei para pensar acerca de uma coisa. Talvez a gente ache que pegando esse bastão nós seremos servidos e, cara, não seremos servidos. Nesse tempo, ter o bastão nas nossas mãos, geração, significa que tem uma mesa na nossa frente, uma mesa posta na nossa frente. Nessa mesa não somos nós que estamos sentados para ser servidos só porque nós temos o bastão na mão, o legado na mão, a transição caindo na nossa mão. Nessa mesa, de um lado, os lugares são ocupados por aqueles que vieram antes de nós, por aqueles que estão nos entregando o bastão, aqueles que já oram há muito tempo, aqueles que já sangram pelo Evangelho há muito tempo, aqueles que já têm dores de parto por nós há muito tempo, aqueles que já choram por amor aos perdidos há muito tempo, aqueles que são atribulados, apedrejados com palavras malditas por amor ao Evangelho há muito tempo. Esses estarão sentados de um lado dessa mesa, porque talvez eles já estejam um pouco cansados, eles já estejam um pouco fadigados e eles são dignos de descanso. Só que para que eles descansem, nós precisamos nos levantar. Para que eles descansem, nós precisamos ser despertados. Esse é o efeito do bastão chegar na nossa mão. Nós nos despertamos para que quem veio antes de nós seja honrado com descanso. E do outro lado dessa mesa estará uma geração que virá depois de nós, crianças. Estarão adolescentes, aqueles que estão descobrindo o Evangelho, aqueles que estão descobrindo o amor de Deus, aqueles que estão florescendo para Cristo agora. Eles estarão sentados do outro lado da mesa. Uma geração que veio antes e uma geração que virá depois de nós. E nós, queridos, nós, geração, nós não estaremos sentados nessa mesa ainda. Nós estaremos de pé servindo essas duas gerações. Nós estaremos no meio, sendo conexão para essas duas gerações. Então não dá para abandonar os que vieram antes e não dá para negligenciar os que virão depois. Esse é o efeito do bastão que está chegando na nossa mão. Não é sobre nosso nome ser levantado agora, mas é sobre nós nos tornarmos como Arão e Hur, e para uma geração que está se cansando de ter as mãos estendidas de intercessão, nós estaremos do lado para sustentar as mãos deles. Não é sobre ter o nosso nome aplaudido, para que a gente seja como Josué, esteja na frente sempre. E não é sobre andar sozinho,
é sobre fazer discípulos. Esse é o efeito desse bastão. Nós somos discípulos de alguém que nos entregou ele, e nós precisamos fazer discípulos para que amanhã nós tenhamos a quem entregar esse bastão. Então, por isso que existe uma geração que está vindo depois de nós, que olha para nós com olhos que brilham, porque nós seremos exemplos para eles, assim como alguém um dia foi exemplo para nós, geração. Na verdade, esse é o privilégio, essa é a honra, esse é o zelo e o temor, a responsabilidade de ter esse bastão na mão. É respeitar tamanho privilégio que não deixaremos esse bastão parar ou ser retido na nossa mão, porque tudo que é retido apodrece. Então nós recebemos e nós também entregaremos um dia. Nós fomos preparados por Deus e por pessoas íntegras em Cristo, fiéis a Cristo, para recebermos esse bastão. Então nós seremos íntegros e fiéis a Cristo para um dia passar esse bastão a quem nós estamos discipulando, a quem nós estamos instruindo também. Precisamos entender que ao olhar para quem veio antes de nós, eles não estão passando esse bastão de responsabilidade para nós, para que eles sejam abandonados e esquecidos, mas para que aconteça aquilo que Provérbios tem nos ensinado: não removam os marcos antigos. E nós não removeremos, nós honraremos os marcos antigos, gerando novos marcos. Isso que nós iremos fazer. Nós temos força para levantar uma geração que está começando, que está descobrindo, mas também temos força para sustentar uma geração que está em descanso. Nós precisamos entender que esse bastão precisa de gente equilibrada para ter ele nas mãos. Porque a gente vai olhar para trás e a gente vai perceber, não dá para deixar para trás a história que foi construída. Não dá para abandonar a sabedoria dos primeiros dias. Mas também não dá para esquecer que eu preciso ter a atenção, a empolgação, o amor e o fogo ardendo continuamente até os últimos dias. Deus abençoe você com força. Tamo junto.